Glória a Deus. Quem ama Jesus aí, diga amém. Primeira Samuel, capítulo 21. Primeira Samuel, capítulo 21. Quantos acharam, diga amém. Comanda aí. Vamos ler no capítulo 19 primeiro. 1 Samuel, capítulo 19. Verso 1. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a esse, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Repete isso comigo. Acautela-te, fica num lugar oculto e esconde-te. Põe a mão no nome do seu irmão e pergunta se ele entendeu. Põe a mão no nome dele e fala assim: acautela-te, fica num lugar oculto e esconde-te. Quanto sabe que Jesus é esse lugar oculto? Nele você está guardado, amém? Versículo 12. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Vai para o capítulo 21 agora. Verso 10. Naquele dia, levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aques, rei de Gate. Porém os servos de Aques lhe disseram: deixa eu te fazer uma pergunta antes de ler esse versículo. Olha para mim, quem era o rei de Israel nesse tempo aqui? Todos respondem. Era Saul. Davi não tinha ainda tomado o trono de uma maneira prática, sim ou não? Lá em Israel, Saul governava, sim ou não? Todo judeu sabia disso, sim ou não? Mas não era o que os inimigos de Israel pensavam. Olha que interessante. Quando Davi chegou lá na terra dos filisteus, verso 11. Porém os servos de Aques lhe disseram: este não é Davi? Complete aí para mim. O inimigo não respeita títulos. O inimigo não respeita uma unção que passou. O inimigo sabia quem era o rei. É interessante demais isso aqui, irmãos. Lá na terra dos filisteus, o ponto é, não é esse Davi? Olha que interessante, verso 11.
Porém os servos de Aques lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este a quem se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Interessante como o inferno sabe reconhecer onde está a unção. Abaixa o retorno um pouquinho para mim, por favor. Fala para o irmão que está ao seu lado: o inferno sabe reconhecer a unção. Muitas vezes nós nos voltamos para títulos, para aquilo que é aparente, né? Deus não olha a aparência. Quando Davi foi ungido, ele não foi ungido pela aparência dele, ele foi ungido pelo coração dele. Nós precisamos aprender a nos desprender das aparências. A nossa alma ama as aparências, mas Deus vê o coração. E Deus não unge aquilo que a nossa alma produz, Deus unge aquilo que a palavra de Deus produziu em nós. Então não seja alguém que busque aparências, seja alguém que busca realidade. Fala comigo, realidade. O que me dá realidade, pastor? Fé em Deus. A única coisa que produz essência espiritual, a única coisa que faz a nossa vida espiritual funcionar é o exercitar da vida espiritual. A vida espiritual, ela é a vida de Deus em nós. É uma vida eterna, porém, se você não exercitar essa vida, ela tende a não se desenvolver. Está escrito: é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. A palavra de Deus fala sobre o desenvolvimento da salvação. Não tem essência sem exercício espiritual. Repete isso. Fala assim comigo: eu preciso exercitar a minha vida espiritual. Uma vez mais, eu preciso exercitar a minha vida espiritual. O que é exercitar a vida espiritual? É aprender a receber a palavra de Deus e agir em cima da palavra que Deus vivifica no seu coração. Por isso, nem sempre você vai andar com certas pessoas na mesma dimensão delas. Não é que ela está errada ou ela está certa, ou você está errado ou você está certo. É que nela está operando algo e em você está operando outra coisa. E nós precisamos aprender a respeitar a unção operante em cada um. A gente tem que aprender a reconhecer: puxa, tem uma unção na vida do meu irmão. Voa, meu filho. Fala para o irmão que está ao seu lado: tem uma unção operante em você, irmão. Põe a mão no ombro dele e diga: eu preciso respeitar isso. Dá um sorriso para ele e fala: voa, menino. Há uma diferença entre trabalharmos juntos e termos comunhão no Espírito. Talvez você está numa frente de trabalho diferente do irmão que está à sua direita e à sua esquerda, porque a palavra operante dentro do seu íntimo é diferente da palavra operante dentro do coração dele. Se você tem um chamado para operar no dom de contribuição, por exemplo, tem algo operando em você nisso. Você está sendo ungido para os negócios. É uma unção. Você vai orando em línguas, daqui a pouco, uma unção para negócios. Não tem nada a ver com querer ficar rico, irmãos. Você não precisa querer ficar rico, você já é rico. Mas muitas vezes o Senhor unge alguém para negócios. E essa pessoa então sabe que ela vai contribuir muito no reino de Deus. Ela vai ofertar muito na casa de Deus. É uma vida de contribuição muito acima
não sei se eu podia dizer assim, do normal, né? A pessoa sabe, é uma unção que vem. E aí em outro irmão está operando uma unção pastoral. O irmão tem peso. Cadê fulano? Não veio. Cadê Beltrano? Eu vou telefonar para ele. E aí o irmão que está recebendo essa unção pastoral olha para o outro que está debaixo de uma unção para negócio e começa a criticar ele. Puxa, esse cara não tem peso pelas ovelhas. Esse irmão não visita. E o outro irmão poderia dizer: puxa, esse irmão não contribui. Esse irmão não dá. Esse irmão nunca contribui. Irmãos, claro que todos nós precisamos pastorear numa certa medida e todos nós precisamos contribuir numa certa medida. Mas a gente tem que aprender a respeitar a unção que opera no corpo. Nem todo mundo é olho. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Nem todo mundo é mão. Fala isso para outro irmão do seu lado. Imagine se nós fôssemos o ministério do olho. Aqui todo mundo é olho. Imagina o tamanho do olho que a gente teria aqui. Um olho do tamanho desse prédio. É o ministério do olho. Se você não é olho, aqui não é o seu lugar. Viu? Ele responde: vi. A gente ri, né? Mas muitas vezes, irmãos, é assim que a gente não sabe viver o corpo. Nós sabemos nos relacionar com estruturas, nós sabemos relacionar com programas, sabemos nos relacionar com métodos, e não significa que você não pode ter métodos nem estruturas, mas nós muitas vezes não sabemos nos relacionar com o corpo. E Paulo diz: é por isso que há entre vós fracos e enfermos, e não poucos que dormem. Claro, se eu sou chamado para pegar, alguém tem que ver por mim. Se eu sou chamado para ver, alguém tem que pegar por mim. Mas se eu não entendo isso, eu vou começar a experimentar fraqueza. Paulo diz: vocês que não discernem o corpo, é por isso que há entre vós fracos e enfermos. Aquele irmão entende sobre a cura, mas eu não vou com a cara dele. Dançou, meu filho. A unção da cura está nele. Aquele irmão tem uma unção de prosperidade, mas ele é muito arrogante. Não dá. Dançou, filho. O Senhor pôs o azeite lá. Cada um aqui é um vaso que contém determinada unção. Eu estou olhando para vasos que contêm perfumes diferentes. Se nós edificamos a igreja em cima de métodos, se nós edificamos a igreja em cima de programas, eu te pergunto: vamos ou não vamos abafar os ministérios? Então vamos desmontar os métodos. Não é isso, irmão. O problema não está no método. Claro que nós vamos ter métodos, claro que vamos ter organizações, vamos ter células, vamos ter... O problema não está aí. O problema é não respeitar a individualidade que está operando no corpo de Cristo. Um pé de goiaba vai dar manga. Sim ou não? Um pé de manga vai dar uva. Não. Cada um vai frutificar segundo o chamado que tem no Espírito.
E eu declaro, irmão, esse próximo ano o seu ministério vai entrar em outra dimensão. Em nome de Jesus. O que a oração em línguas faz? Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 14, quem fala em línguas a si mesmo se edifica. O apóstolo Judas diz no verso 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Agora, se eu começo a me edificar, o que está sendo edificado? O que já está em mim. O plano de Deus em mim. Dave Robertson fala sobre a semente do chamado que está em cada um de nós, sobre a medida da fé. Todos nós temos um chamado em Deus. Está escrito em 1 Coríntios 12, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, socorros, governos, e Paulo vai listando os dons. É interessante como Paulo, ele não diz, Deus estabeleceu na igreja a tesouraria, o ministério do louvor, os bateristas, a administração. Deus não faz isso. As células, o G12, o G5, a uns estabeleceu Deus. Quando Deus pensa na igreja, Deus não pensa em termos de programa, Deus pensa em termos de corpo. Irmãos, eu declaro essa mudança de mentalidade aqui em nome de Jesus. Fala para o irmão que está ao seu lado. A gente tem que repensar a igreja. Fala para o seu irmão. Põe a mão no nome do seu irmão e fala assim: se pensarmos na igreja em termos de métodos, em termos de programas, em termos de metas humanas, olha nos olhos do seu irmão e fala: vamos pensar errado. Agora, pastor, a gente não vai ter método? Claro que vai. A gente vai ter programa? Claro que vai. O problema não está no método, o problema está na essência do nosso pensamento. O ministério apostólico vai gerar métodos para o ministério apostólico. O ministério profético vai gerar programas que vão estar contextualizados com o ministério profético. O ministério de ensino vai brotar metas que vão permear o ministério de ensino. Mas a gente tem que crescer primeiro, senão os métodos vão abafar o nosso chamado. O crescimento espiritual tem que estar sempre acima dos métodos. Diga, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Ou melhor, o crescimento espiritual tem que acompanhar o método. O método não pode ultrapassar o crescimento, senão ele abafa. E como é que a gente faz isso, pastor? Levanta as suas duas mãos e grite comigo: uma vida no Espírito. Uma vez mais, uma vida no Espírito. Vira para o lado e chama alguém pelo nome e diga assim: mergulha no Espírito, meu irmão. Fala assim: eu preciso crescer em nome de Jesus. Quem sabe você está sentado do lado de um dos maiores apóstolos da história da nossa geração, não sabe? Ou será que a religião está abafando esse ministério? Quem sabe você está sentado ao lado de um evangelista chamado para encher estádios e estádios e estádios.
mas colocaram uma armadura de Saul nele. E ele está espremido dentro dessa armadura. Eu preciso fazer, mas... Eu não estou assinando embaixo do comodismo de ninguém. Eu só creio que Deus quer nos despertar para funcionar no nosso chamado. Quem recebe essa palavra? Fala para 3 pessoas perto de você. Entra no que Deus tem para você, irmão. Vira para o lado aí, chama alguém pelo nome, fala: fulano, entra. E como que entra? Um passo, outro passo, mais um passo e outro passo. As coisas vão abrindo. As coisas vão abrindo. Talvez hoje você olhe para frente e a única coisa que você tem é uma convicção no íntimo, mais nada. A única coisa que você tem é uma palavra, um sonho que essa palavra gerou em você. Não sabe mais nada. O que Deus vai te dar? Deus vai te dar o primeiro passo. E o que eu faço, pastor? Põe o pé lá. O problema, irmãos, é que a gente quer saber todos os passos e Deus não trabalha assim. Põe o pé naquilo que está claro e se firma. Não recua. Daqui a pouco vai se abrir o próximo passo. Aí você dá o passo. Se firma. Não recua. Aí você põe o pé no outro lugar, e de fé em fé, Deus vai te estabelecendo o seu chamado. Amém? Eu creio que isso foi uma palavra profética para alguns irmãos aqui. As coisas vão ser diferentes. Mas voltando em Saul e Davi. Ontem nós vimos que Saul e Davi, eles, debaixo do princípio da tipologia bíblica, dentro da nossa meditação, eles falam da mesma pessoa. Saul é você na velha criação. Davi é você na nova natureza. Por isso que você tem que fugir de Saul. Não dá para enfrentar ele. Você enfrenta e resiste o diabo. Saul você foge dele, porque Saul é você mesmo. Ontem nós vimos que a primeira fase que nós passamos, quando a vida espiritual começa a se desenvolver, é a fase da alegria. Vimos que o novo nascimento trouxe muita alegria na nossa vida. E a nossa alma se alegrou muito com isso. Nossa alma vibrou ao ver que agora havia um Davi dentro de nós conquistando as nossas guerras. Amém? E Davi ia em determinada batalha e vencia. E Saul se alegrava muito. E Davi ia em outra batalha e vencia. E Davi venceu Golias e Saul se alegrava muito.
Enquanto Davi era esse guerreirozinho que trazia as vitórias para Saul, Saul vibrava com Davi. Porém, houve um momento em que um conflito se estabelece. Essa é a segunda fase. Porque, de repente, de apenas alguém que trazia vitórias para Saul, Davi se torna uma ameaça. E é exatamente o que acontece conosco. Você vai orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, crescendo e crescendo em Deus. De repente, essa vida espiritual, ela tem a unção do governo. Repete isso comigo. A vida espiritual, ela tem a unção do governo. Mais forte, igreja. A vida espiritual, ela tem a unção do governo. Então, na segunda fase, nós começamos a experimentar alguns conflitos dentro de nós. Não é uma fase gostosa essa, porque você sente que piorou ao invés de melhorar. Você estava orando em línguas, estava tudo bem, a cura veio, a prosperidade veio, vitórias que a sua alma nunca alcançava, o seu espírito alcançou para você, amém? Mas agora, o seu espírito está dizendo para a alma, ok, eu venci por você, mas eu sou o governador aqui. E a alma não quer entregar o governo. E nasce um conflito. São períodos em que a soberba fica tão grande que parece que você mora com ela. A amargura fica tão grande que parece que você mora com ela. A dúvida cresce tanto que parece que você é a dúvida em pessoa. Puxa, mas eu estou orando em línguas 4 horas por dia. Que incredulidade é essa? Irmão, é uma incredulidade que veio para sair no nome de Jesus. Segunda fase é o período do conflito. É o período em que Deus manifesta o que estava escondido lá dentro. E foi um período em que Saul determinou matar Davi. Ele determinou. Eu vou matar ele. Esse conflito que nós passamos, com as nossas emoções principalmente, repete assim comigo, na segunda fase, mais forte, na segunda fase, os conflitos emocionais são muito fortes. Na primeira fase, eu venço a minha mente. Na segunda fase, eu vou vencer as minhas emoções. Porque na segunda fase, muita coisa que você não quer sentir, você sente. É um conflito que se estabelece. Até que você decide romper com Saul. Até que você decide romper com Saul. E ontem nós entendemos que romper com Saul é decidir pela palavra de Deus. A única coisa que separa espírito e alma é a palavra. Quando o conflito do espírito com a carne se estabelece, ele vai se agravando dentro de nós. Quem entende o que eu estou falando? E quanto mais você ora em línguas, mais fogo naquilo você está colocando. Imagina que tem um gato dentro de você. Só que o gato estava tranquilo. Xanim. Xanim. Aí você começa a pôr fogo nele. Como é que põe fogo, pastor? Fala assim comigo, hora após hora. Você acha que esse gato vai ficar quieto? O gato da soberba. O gato da amargura. Alguém já fechou com um gato num quarto pequeno aqui? Alguém já fez isso? Meu amigo, ele vem no seu pescoço. Na segunda fase, o gato vem no seu pescoço. E quanto mais você ora em línguas, pior fica. Mas na verdade, não é que pior fica, é melhor fica.
Mas não é um período em que você se sente muito bem, porque o gato está recebendo o fogo do Espírito Santo. Fala para o teu irmão assim, o gato da amargura. Põe a mão no nome do seu irmão e fala para ele, o gato da incredulidade. Aí você continua. Solemanda recataramando rocaralaba. Sim ou não? Meu amigo. E você não para. Recalamando rocanda rebassoranda recalabassoranda rechamana. Meu amigo. Muitos param de orar nessa fase. Muitos se escandalizam nessa fase. Porque o sentimento das emoções isso não está funcionando. E você nem entende que foi isso que trouxe o negócio para fora. Mas não trouxe para ficar aí exaltado. Trouxe para ser cortado da sua vida. Então houve um momento em que Davi, ele foge. Não dá para ficar com Saul não, irmãos. É aquele momento em que você toma o partido do Espírito. Você decide, eu vou perdoar. Está resolvido. Você decide, eu vou crer. Está decidido. Quem está entendendo? Essa é a terceira fase. Fala forte comigo. Primeira fase. Alegria de Saul. Segunda fase. A decepção de Saul. Fala assim para o teu irmão, esse menino vai tomar o meu reino. Eu pensei que ele ia só vencer minhas guerras. Ele vai assentar no meu trono. Fala forte, igreja. Terceira fase. Levanta a mão. É o momento em que a palavra me separa da carne, da alma, porque eu decido crer em Deus. Agora, onde essa palavra penetrou profundamente em mim? Um dos pontos que essa palavra, melhor dizendo, penetrou muito profundamente em mim. Porque quando Davi se separa de Saul, a perseguição não termina. Ele já estava decidido, ele já tinha fugido, ele já estava separado, mas Saul continua a perseguição. À distância, mas continua. Então, na quarta fase, você precisa perseverar na fé. Porque na quarta fase, você já decidiu, você já escolheu a palavra, mas as emoções continuam presentes. O seu posicionamento de fé já está estabelecido. Quem está entendendo, diga amém. Fala assim comigo, na quarta fase, eu já decidi, já está resolvido, mas Saul está no meu encalço. Isso foi muito esclarecedor para mim, irmãos. Muito. Porque nem sempre você toma um passo de fé e você se livra de Saul tão rápido quanto você queria se livrar.
Nem sempre as emoções acompanham o nosso espírito tão rápido. Quem entendeu, diga amém. O espírito já se posicionou, mas o emocional ainda não se conformou com o espírito. Então essa fase não é muito fácil, porque você já está decidido, você já está na fé, você sabe que não vai recuar. O diabo sabe que você não vai recuar. Quem conhece você sabe que você não vai recuar. Mas Saul continua no seu projeto. De destruir Davi. Entendeu? Olha para mim. Quando você toma uma decisão de fé, por um tempo o seu emocional vai ficar para trás. Você já está na fé, mas o emocional ainda não se conformou. Por exemplo, você já perdoou em fé, mas o sentimento está doendo ainda. Você está abraçando a Maria, vem cá Maria, né? Mas por dentro, ai Jesus amado, aleluia, mas ela está perdoada. Quem entendeu, diga amém. Você já perdoou, mas o emocional não. Fala para o irmão que está ao seu lado, Saul não morre tão fácil assim não, meu irmão. Puxa, eu creio que eu estou curado, mas está doendo ainda. Você já está na fé na área da saúde, mas os sintomas não desapareceram ainda. Eu te pergunto, se os sintomas não desapareceram, você está curado ou não está curado? Está ou não está? Claro que está. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A verdade a meu respeito não é o que os sintomas dizem. A verdade a meu respeito é o que Deus diz. E se Ele diz que eu estou curado, ainda que os sintomas digam que eu não estou, eu estou curado. Irmão, a gente tem que aprender a separar o que é tentação do que é pecado. A gente tem que aprender a separar o que é um sintoma do que é uma derrota de enfermidade. Essa é a vitória que vence o mundo. O dia que o sintoma desaparecer do corpo, é isso? Essa é a vitória que vence o mundo. O dia que toda a sua família se converter, é isso? Não. Essa é a vitória que vence o mundo. A vossa fé. Levanta as suas duas mãos e diga comigo: se eu estou na fé, eu estou na vitória. Mesmo que Saul continue me perseguindo. Uma vez mais, se eu estou na fé, eu estou na vitória. Mesmo que Saul venha aí. Deixa eu te dar uma palavra. Não tem Saul no universo que toca você se você estiver na fé. Não tem. Eu acho que eu não fui curado, porque eu tomei um passo de fé, mas está doendo ainda. E daí? Você é Saul, meu filho. Eu acho que eu não perdoei não, porque eu decidi perdoar, mas ainda dói. Saul? Puxa, Deus me deu uma palavra de prosperidade, eu criei, eu comecei a agir, eu comecei a ofertar, eu parei de fazer dívidas, eu decidi andar em prosperidade, mas as portas continuam fechadas. É Saul. E o único motivo de Satanás atacar sua fé, irmão, é porque ele quer roubar a palavra de Deus do seu coração. Não deixe o diabo roubar a palavra do seu coração. Quando você recebe essa unção, fala para o irmão que está ao seu lado: não deixe Saul roubar a palavra que Deus te deu. Nesse período,
é importante que você visite alguns lugares. Olha para mim. Nesse período em que você está decidido, mas ainda perseguido, é importante que você visite alguns lugares. O primeiro lugar que Davi visitou foi Samuel, lá em Ramá. Samuel foi o cara que derramou azeite na cabeça dele. Samuel foi aquele que deu a palavra para ele. O primeiro lugar que Davi, quando Davi fugiu de Saul, o primeiro lugar que ele foi para o pai dele, Samuel, o pai espiritual dele, aquele que derramou a unção, aquele que derramou o azeite. Davi foi estar com a palavra profética. Meu irmão, o que vai sustentar você nesse período em que Saul ainda não morreu, é a consciência da palavra que Deus te deu. A única coisa que sustenta você nesse período é você saber, 3 anos atrás Deus me falou isso, 1 ano atrás Deus me falou aquilo, 6 meses, sabe? É um período que você está sempre somando o que Deus falou. Você está sempre equacionando a palavra de Deus. Saul está no encalço, mas Deus falou isso, Deus falou aquilo, Deus falou aquilo. Eu tenho essa palavra, Deus é fiel, Deus vai cumprir o que Ele falou comigo. É um período em que você não é sustentado pelo resultado, você é sustentado pela fé. Você não é sustentado por nada aparente, você é sustentado pelas palavras que Deus te deu. Deixa eu te dizer uma coisa, a única coisa que te dá força para continuar é saber o que Deus falou com você. Por isso, quando você encontra alguém sendo provado, porque fé, irmãos, fé não é uma tentativa. Eu vou ver se dá certo. Está na fé não. Eu vou tentar. Está na fé não. Fala comigo bem forte. Fé não é uma tentativa. Diga bem forte. Fé é uma resposta que eu dou à palavra que Deus me deu. Então, quando você encontrar alguém sendo extremamente provado, a pergunta que você tem que fazer para a pessoa é: amigo, o que Deus falou com você sobre isso? Não, eu sou curado, aleluia, oh glória. Não, em nome de Jesus eu sou curado. Você percebe que a pessoa não ouviu Deus coisa nenhuma. Ou então, você vai conversar com a pessoa, e aí fulano, isso. Irmãos, quem está na fé tem palavras de Deus dentro de si. É um terreno firme. Você não perde. Fala para o irmão que está ao seu lado: vai para Samuel, meu filho. Vira para o lado aí, chama alguém pelo nome, diga: fulano, vai para Samuel. Todo mundo, vira para o lado aí e fala assim: fulano, vai para Samuel. Vai ter com a palavra que te gerou. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, a Bíblia diz que Abraão considerou que o Senhor era poderoso para ressuscitar Isaac. Essa palavra considerou no grego é a palavra legosomai, mais ou menos por aí, legosomai. Fala comigo, legosomai. O que você acha se eu colocar esse nome no seu filho?
Aperta a mão e fala: muito prazer, legosomai. Eu ri muito do Francisco, do Itamar. Posso contar aqui ou não? Não, vou contar, não vai que tem um Claudio Mar aqui. Muito bobo, esse tamanho é muito bobo, gente. Vocês querem saber ou não? Não, é o irmão, que ele é de uma família que tem 14 irmãos. E tem um irmão que chama Francisco. Ele não gostava do nome de jeito nenhum. Aí ele cresceu, teve idade de mudar o nome, foi lá no cartório e mudou o nome. Colocou Claudimar. Perdão se tiver algum Claudimar aqui. Achei muito engraçado isso. Cleudimar. O cara chamava Francisco, que era revoltado com o nome. Foi do cartório, colocou Cleudimar. Cleudimar. Ai. Perdão se tiver algum Cleudimar aqui, irmãos. Mas é muito engraçado esse negócio. Eu sou revoltado com o meu nome. Aí chegou no cartório, quer mudar meu nome? Isso vai chamar como? Cleudimar. Podia ser Fernando, né? Sei lá, né? Davi, Daniel. Cleudimar não, né? Não que... Se eu conhecesse alguém Cleudimar, de boa, mas... Francisco para Cleudimar não mudou. Melhor ter ficado com o Chico, né? Então, legosomai. Quando Abraão foi oferecer Isaac, a Bíblia diz que ele considerou. Essa palavra no original significa juntou peça com peça. Repete isso comigo. Abraão, mais forte, Abraão juntou peça com peça. Levanta a mão direita assim bem alto. Diga: Deus pediu Isaac para Abraão. Abraão juntou peça com peça. O que aconteceu? Ele começou a lembrar: Deus falou isso e isso sobre o meu filho. Deus falou isso e isso sobre mim. Em mim, na minha descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse para mim: olha para as estrelas, conta as estrelas. Deus disse para mim: conta o pó da terra. Ele foi juntando, ele chegou a uma conclusão: Deus vai ressuscitar Isaac. Então, quando você está debaixo dessa provação, depois de ter decidido pela fé, porque crer é uma escolha. Você escolhe crer, ou você escolhe não crer. Quem recebe essa palavra? Saul continua no encalço. Você tem que ter com Samuel. Espera aí, Deus falou isso comigo, Deus falou aquilo. E é interessante, irmãos, no nosso relacionamento com Deus, como o Senhor nos alimenta da palavra. Você vai orando em línguas, o Senhor te dá uma palavra, sobre aquela Ele te dá outra, e sobre aquela Ele te dá outra. Ele firma e confirma você na fé. Quantos sabem que é assim que Deus trabalha? De lá, Davi foi ter com Aimeleque, o sacerdote. Depois Davi foi ter com Ax, rei de Gate, caverna de Adulão. Cada um desses lugares tem uma representação profética nesse processo. Você vai ter com Samuel, você vai ter com Aimeleque, você vai passar por fases.
Até que. Vai comigo para o capítulo 22. Vocês estão sendo ajudados com essa palavra? Porque eu confesso, irmãos, eu fui muito ajudado com essa palavra. Deus, quando ministrou essa palavra no meu coração, literalmente, acrescentou na minha vida. Porque muitas vezes a gente não entende o processo que a gente está passando. No primeiro momento houve muita alegria, depois um conflito, aí você ficou firme, mas a perseguição aumentou. Muitas vezes a gente não entende o processo espiritual. Mas olha o que aconteceu. Perdão, é o capítulo 27. Versículo 1. Pergunta para o teu irmão, está preparado para a quinta fase? Vamos recapitular as fases? Fala comigo assim, primeira fase, alegria. E Davizinho abençoado. Segunda fase, conflito. Terceira fase, a decisão final. Quarta fase, a perseguição. Pergunta para o teu irmão, qual a fase que você está, irmão? Claro que isso aqui não tem regras, né, irmãos? Talvez na saúde você está na primeira fase. E já no casamento você está na quinta. Nas finanças você está na segunda. Mas todos nós vamos entrar na sétima fase. São 7 fases, eu vou passá-las rapidinho aqui, nós vamos terminar. São 7 fases em que Deus vai construindo dentro de nós uma condição para que a gente reine. A unção, olha para mim, a unção que você recebeu lá atrás de Samuel é uma unção de governo. Meu irmão, passe os céus ou a terra, mas se você permitir, Deus vai te levar a reinar. Você é um Davi que está aqui para reinar. Aperta a mão desse rei que está ao seu lado aí, fala, muito prazer, rei. Abraça com esse guerreiro, olha nos olhos dele e fala assim, aquela unção que você recebeu, olha nos olhos dele e fala assim, talvez há tanto tempo atrás, aquele óleo é óleo de rei. Deixa eu te falar qual é a quinta fase e nós vamos ler ela. Olha para mim. Na quinta fase, nós nos lançamos incondicionalmente na graça de Deus. A quinta fase tem a ver com a graça. Inclusive 5 na Bíblia é o número da graça. Por exemplo, Esther experimentou a quinta fase, quando ela falou assim, vai lá e manda todo mundo jejuar, e eu vou jejuar também, ninguém vai comer nem beber 3 dias, e eu vou lá perante o rei, se perecer, pereci. Essa é a quinta fase. Os jovens que foram lançados na fornalha acesa 7 vezes,
quando eles disseram para Nabucodonosor assim: Nabucodonosor, é o seguinte, cara, se o nosso Deus quiser livrar nós, que livre. Se ele não livrar, saiba de uma coisa: nós não vamos prostrar diante dessa imagem. Essa é a quinta fase. Quando Jacó permitiu que os seus filhos subissem de novo para o Egito para comprar comida, quando um dos filhos já estava retido e o governador, que era filho dele, disse: vocês não voltam aqui sem trazer Benjamim? Jacó ficou de um jeito em que chegou um ponto, ele falou assim: se ficar sem filhos ficarei. Essa é a quinta fase. São momentos da nossa vida, irmãos, em que a gente não recua mesmo. É tipo assim: agora ou vai, ou vai. Ah, mas se o casamento acabar, acabou. Ah, mas e se morrer? Morreu. Ah, mas se falir, faliu. Ah, mas na quinta fase você se lança completamente na graça de Deus. Há momentos na batalha espiritual que você não vence sem passar pela quinta fase. São momentos em que você pega a espada, irmão, e você segura a espada. É o que está escrito lá no Salmo 91. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Agora é eu. Mas está escrito: tu não serás atingido. Eu não sei quantos irmãos de fato estão entendendo o que eu estou falando aqui. Assim, na experiência da guerra. Você já andou 16 milhas com o cara e você se sente assim: puxa, fiz a minha parte. E aí o Espírito Santo vem e fala assim: vamos andar mais 16? Essa é a quinta fase. Quando Jesus falou assim para os discípulos: olha, se teu irmão pecar contra ti e vier a ti dizendo: eu estou arrependido, me perdoa, você perdoa ele. E se por 7 vezes no dia ele vier fazendo a mesma coisa, tem que perdoar. 7 ali, irmãos, não é 7. É assim, pastor? Não. Sim. Como assim, pastor? 7 ali é o seguinte: é o número da perfeição. 7 é um lugar onde você habita. Ou seja, quantas vezes precisar, você vai perdoar. Na quinta fase, você não conhece a graça apenas. Na quinta fase, você habita na graça de Deus. Quantos querem reinar? Fala para o teu irmão: tem que passar pela quinta fase. Eu falei isso para mostrar para vocês o que nós vamos ler agora. Quando Davi esteve a primeira vez com os filisteus, ele se fingiu de louco. Ele não assumiu quem ele era. Ele babou. Ele se escondeu, ele não se manifestou. E o conflito entre ele e Saul foi se agravando tanto que ele disse o seguinte, olha o capítulo 27. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus.
para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi, e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou com Aques, rei em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Diga, eu recebo essa palavra. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Verso 4: avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. A sua luta terá um fim. Isso vai acabar. Quando você se lançar 100% na graça do Todo-Poderoso. Porque, meu irmão, ir morar na terra, você tem que entender quem eram os filisteus e quem era Davi. Davi foi o cara que humilhou eles. Davi foi o cara que matou o herói deles. Davi foi o cara responsável em trazer a maior derrota para eles. Davi era odiado pelos filisteus. Ou seja, fugir de Saul e ir morar com os filisteus é mais ou menos o seguinte: saiu do espeto, então muitas vezes na guerra espiritual Deus nos leva a fazer coisas inconcebíveis, naturalmente falando. Você não vai inventar nada, Deus vai guiar você, amém? Fala para o teu irmão, é um guiar do Espírito dentro de nós, irmão. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala: você não vai inventar nada, irmão, mas você vai seguir o Espírito Santo. Deus vai estabelecer caminhos dentro de você, revolucionários. E de repente aparece Davi com 600 homens. E eles saem dos limites de Israel, entram nos limites dos filisteus. E a Bíblia diz que Saul desiste de persegui-lo. Quantos querem conhecer esse nível da graça? É sério, quem quer conhecer esse nível da graça? Só tem uma pessoa que pode te orientar nesse momento. Só. É até perigoso alguém te aconselhar nesses momentos, porque eles estão tão fora. Não disse que não há pessoas que não possam te aconselhar nesses momentos. Eu não disse isso. Mas é perigoso nesses momentos você começar a ouvir muita gente. Porque a nossa alma quer ouvir. Você procura o pastor tal, aí você vai na pastora tal, aí você telefona para o pastor tal, aí você liga no R.R. Soares, aí você compra um livro, aí você vai na igreja, aí você faz o descarrego. Mas rápido por quê, gente? Mas tem momentos que não adianta você, sabe... Nesse momento, irmãos, tem muito pouca gente para aconselhar você. Porque tem um romance entre você e o Espírito Santo. É um romance, um negócio muito peculiar, é uma coisa muito sua com Deus. Certas pessoas, se colocar o pitaco, vai atrapalhar tudo. Cuidado em certos momentos. Tenha comunhão com pessoas que têm a fé que você tem. Senão eles vão roubar a sua fé. Fala para o irmão que está ao seu lado. Tem coisa que a gente não conta para todo mundo. Abraça com esse guerreiro, puxa ele pertinho de você. Fala, tem coisa que a gente só compartilha com quem tem a fé da gente.
Põe a mão no ombro do seu irmão e fala assim, bem forte: tem coisa, irmão, que a gente só conta para Samuel. Aleluia! Vamos terminar. Olha o que aconteceu. Verso 5. Disse Davi a Aque: se achei graça na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Por que há de habitar o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Todo dia, quando Davi se levantava lá em Ziclag, com o cheiro dos filisteus, mas livre de Saul, ele podia pensar assim: Deus é bom. Amém. Jesus nos salva de nós mesmos, irmãos. Vou repetir isso. Jesus nos salva de nós mesmos. Quantos sabem que a maior salvação não é dos filisteus? A maior salvação é de Saul. Fala para o teu irmão: seu maior problema não são os filisteus. Pergunta assim: pastor? Fala, gente. Pastor, quem é o meu maior problema? Todo mundo faz assim. Então, na quinta fase, nós experimentamos um lugar de mortificação. Paulo fala lá em Romanos: se caminhais segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que sois guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos, também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! Antes de você reinar, Deus vai encher você com as marcas da graça. Você vai ser marcado, irmão. Você vai ter as marcas. Amém? Amém? Eu vou te encontrar daqui 20 anos. Firme na fé? For? Em nome de Jesus? Eu vou te encontrar daqui 20 anos. Pelas nações?
como um apóstolo, um profeta, um evangelista. Vou te encontrar, irmão? Concordo com essa palavra. Eu vou te encontrar daqui 20, daqui 30, daqui 40 anos. E eu vou beber da unção de Deus na tua vida. Ah, irmãos, é muito gostoso você encontrar com alguém que tem as marcas da graça. É muito gostoso você ter comunhão com alguém que tem as marcas da cruz. Alguém que foi moído, alguém que foi triturado, alguém que foi processado. Ele não apenas nasceu espiritualmente, ele não apenas vibrou com o novo nascimento, ele entrou num processo com o Espírito Santo, e a cruz foi operando, até que, mesmo morando na terra dos filisteus, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. O problema é que alguns irmãos não entendem que vida cristã é uma vida de cruz. E você nunca muda de nível se você não passar pela cruz. A cruz sempre te conduz a um novo nível. Mas se você não aceita o processo, você fica do lado de cá. Você fica do lado de cá. Não tem como fugir da cruz. E a cruz dói. Ela entra, ela mata. O objetivo da cruz é só uma coisa: matar Saul. É morte mesmo. Porém, os que abraçam a cruz começam a amadurecer no espírito. Amém? A sexta fase, essa fase é muito interessante, porque Saul foi a uma guerra. Isso está no início de 2 Samuel. E ele perde a guerra. E antes que seus inimigos o matem, ele pega a sua própria espada e se joga sobre ela. Então o Senhor te diz: Saul pode morrer. E na sétima fase, Davi começa a reinar. Ele reina 7 anos em Hebrom, e depois é levado para Sião, e reina, unifica sobre todo Israel. Ele reina 40 anos ao todo. Amém? Vamos repetir as fases? Fala comigo: fase da alegria, fase do conflito, fase da perseguição, fase da alegria, fase do conflito, fase da separação, fase da perseguição, a fase da graça, a morte de Saul e o reino de Davi. Novamente, as 7 fases, vamos lá? Primeira fase qual é? Conflito, graça, a morte de Saul e o reinado de Davi. Quantos vão entrar na sétima fase?